Hoje a gente vai falar sobre o conceito sobre sistemas, os tipos de sistemas de produção. Então a gente vai fazer o estudo do capítulo 1 do livro Planejamento e Controle da Produção, Teoria e Prática, a terceira edição, do Tubinho, de 2017. Esse é um trabalho da disciplina de Sistemas de Produção do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Meu nome é Flaviane Soares. Bom, aí o autor inicia, com alguns conceitos para a gente entender sistemas de produção. Primeiro, para uma empresa, para uma organização, para uma instituição, transformar insumo em produto final, ela precisa estipular alguns planos, ela precisa estipular alguns horizontes de tempo para que as atividades aconteçam. Esses horizontes são os prazos. Como ela se enxerga dentro desses prazos, qual o planejamento dela dentro desses prazos. Então, ela tem que ter um planejamento aí de longo prazo, médio prazo e curto prazo. E as atividades relacionadas a cada tipo de prazo vai ser diferente, porque vai ter peculiaridades. Por exemplo, a longo prazo, será que eu vou colocar uma nova planta? Será que eu vou ter um produto inovador aí nesse período de tempo de 1, 2 anos, 3 anos? Lembrando que a noção de longo prazo difere entre as empresas. Uma empresa menor pode ser que enxergue um longo prazo aí num período de 1 ano, 2 anos. Uma empresa de grande porte, ela vai enxergar o longo prazo dela aí nos próximos 5, 10 anos. Então, essa questão de longo prazo, é importante também a gente se atentar a essa questão desse entendimento de longo prazo, médio prazo, curto prazo, é diferente de empresa para empresa. E como o planejamento ligado ao longo prazo é o planejamento estratégico. Qual é a minha estratégia enquanto empresa? Então, por isso que tem um período de tempo mais estendido, onde eu quero chegar com a minha empresa. Já, por exemplo, no médio prazo são um planejamento mais tático. O que eu vou fazer ali, como eu vou fazer a minha produção mais eficiente, por exemplo. E tem a programação e o planejamento operacional, que é mais ali ligado às rotinas do chão de fábrica, em relação ao horário dos funcionários, em relação à escala, relacionado mais, por exemplo, semanalmente, diariamente, então está mais ligado a essas coisas específicas. Então, como eu vou organizar tudo isso? Eu preciso de planejamento, eu preciso de insumo. Então, com isso, é preciso um planejamento e controle da produção, para que isso tudo funcione da forma mais sincronizada possível. Porque as informações que eu vou listar lá no planejamento estratégico, lá a longo prazo, vão ser desenvolvidas ali, desmembradas ali atividades para que o plano mestre, o plano operacional funcione, e desse plano operacional, também vai ser desmembradas ações e atividades para que o plano tático funcione. Tudo de acordo para chegar onde o plano estratégico quer, onde o plano estratégico definiu para a empresa. Então, toda essa sincronicidade, para ela funcionar, é preciso aí um planejamento de controle e produção. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui no capítulo 2 do livro. Bom, o autor, então, ele traz alguns conceitos, aliás, muitos conceitos que estão envolvidos aí nesses, para explicar quais são os sistemas de produção, o que são os sistemas de produção, E aqui eu trouxe alguns mais importantes, O que é o planejamento estratégico da produção? A gente já falou um pouquinho, mas de acordo com o autor, o planejamento estratégico da produção consiste em estabelecer um plano de produção para determinado período a longo prazo, segundo as estimativas de venda de longo prazo e a disponibilidade de recursos financeiros e produtivos.
né, a exemplo que eu usei no slide anterior. Quero colocar um produto novo no mercado. Mas aí eu tenho quais são as minhas estimativas de venda de produtos similares a esse. Aí eu posso fazer benchmark, né? Posso fazer também, posso e devo fazer, né, cálculo dos recursos financeiros que eu vou ter para desenvolver esse novo produto, pesquisas, né? Aí tem, né, elencado vários tipos de pesquisa para desenvolver um novo produto e também né, pesquisas, como eu vou desenvolver, né, a linha produtiva desse novo produto. Então, tudo isso já faz parte do planejamento estratégico da produção. Aí tem um planejamento mestre da produção. Né? Então, de acordo com o autor, consiste em estabelecer um plano mestre de produção, PMP, de produtos finais, detalhado a médio prazo, período a período, a partir do plano de produção, com base nas previsões de venda do médio prazo nos pedidos em carteiras já confirmadas. Aí já vai mais o relacionamento com os stakeholders, né? Tanto do fornecedor quanto dos clientes. Os clientes nessa etapa do ano, né, de acordo com as estimativas aqui, eles costumam comprar tantas toneladas desses produtos. O fornecedor tem capacidade de fornecer? Tem. Não, poxa, o fornecedor teve um problema, né, no transporte, então não vai conseguir me fornecer determinada quantidade, né, de insumo, então eu não vou ter mais ou menos essa estimativa aqui de possibilidade de produção desse produto. Então eu vou poder produzir, enfim, essa questão mais aí, tática, né, tá dentro do planejamento mestre de produção. E tem a programação da produção, com base no PMP, né, no planejamento mestre da produção, nos registros de controle de estoque, nas informações da engenharia. A programação da produção estabelece a curto prazo quanto e quando comprar, fabricar ou montar cada item necessário à composição dos produtos finais. Né? Aí nessa programação da produção, a gente já tem mais certeza de quanto se vai produzir. Né? Não, o cliente X pediu 5 toneladas, então vamos aqui produzir 5 toneladas. Né? O fornecedor aqui vai emitir aqui, vai produzir 3 toneladas de insumo, então nossa produção vai ser mais ou menos baseada nesse insumo. Então tem essas questões aí que estão dentro da programação da produção. Né? E a questão do acompanhamento e controle da produção. Então, através da coleta de dados, hoje facilmente automatizada por coletores de dados nos pontos de controle, essa função do PCP, Plano de Controle da Produção, busca garantir que o programa de produção emitido seja executado a contento. Ou seja, o que é esse acompanhamento e controle da produção? Tudo que eu fiz lá em cima, no planejamento estratégico da produção, dali eu desmembrei para um planejamento médio de produção, planejamento tático, desmembrei ali para ações a curto prazo na programação da produção. Agora eu vou acompanhar onde? No acompanhamento e controle da produção. Tudo que eu planejei está acontecendo? O que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar para uma próxima vez? O que eu preciso ajustar aqui durante as atividades? Então, tudo isso aí no acompanhamento e controle da produção. Bom, nessa figura aí que, né, foi proposta pelo autor no livro, né, então explica bem como funciona toda essa questão do longo prazo, curto prazo, médio prazo, né, como que as informações são necessárias em quais etapas da produção, determinadas funções, né, informações são necessárias, né, são desenvolvidas, né? Por exemplo, vamos lá, a gente tem aqui o planejamento estratégico da produção, como já foi descrito aqui, já foi, né, trazido o conceito. Então, ele vai usar informações do marketing e da previsão de vendas, né? Lógico, com base em várias informações, com base em um corpo técnico, né, de servidores, de funcionários capacitados aí para isso, que vai o que? Formar um plano estratégico da produção.
né? Lógico que tem medidas de avaliação de desempenho, né? Acompanhamento e controle da produção. Então, todos esses outcomes aí de avaliação de desempenho entra também, né, como informações, como dados para se formar planejamento estratégico da produção. Esse planejamento estratégico da produção, né, vai ser desmembrado para o planejamento mestre de produção, que também vai receber informações dos pedidos que já estão em carteira, né, questão da engenharia, estrutura do produto, né, e aí vai ser formado o plano mestre de produção. Do plano mestre vem a programação da produção, né? Ou seja, vai ter o roteiro do que, como produzir, que momento vou produzir, né? Quanto eu vou produzir, quando eu vou gastar para produzir, quem vai produzir. Então, todo esse roteirinho de produção aí, né? Administração dos estoques, sequenciamento, emissão e liberação, tudo está tendo da produção, da programação da produção. Então, aí vão ser geradas ordens de serviços, ordens de compras, e aí vai pedir para as compras, né? Vai ser solicitado compras aos fornecedores. Esses fornecedores vão criar, vão pegar nos seus estoques. A empresa também vão criar estoques para o que foi planejado lá no planejamento mestre de produção, de acordo com os pedidos em carteira. Vai ser feita a fabricação e a montagem. E aí, né, depois da fabricação da montagem, depois de estoques também, algumas não precisam dessa fabricação e montagem, vai ser, né, liberado para os clientes. Então, tudo isso precisa de um planejamento e controle para que funcione da maneira mais sincronizada, né, mais eficiente possível, para que não haja, né, nenhum desencontro ou os mínimos desencontros, mínimos conturbações na produção, para que tenha o menor custo, para que tenha o melhor lucro e para que satisfaça o cliente, né, a expectativa do cliente. Bom, tá. A gente no último slide a gente fez, né, um apanhado geral, como se dá os planejamentos de acordo com, né, os horizontes, né, da empresa, né, se é a longo prazo, se é a médio prazo ou a curto prazo. Porém, esse tipo de planejamento e controle da produção, ele se diferencia de acordo com as peculiaridades do produto, né, de cada empresa. Então, tem ali os produtos tangíveis, né? Ou seja, aqueles que dá para pegar aqui a produção de uma geladeira, produção de um armário, a produção de um celular, né? E também tem aqueles produtos intangíveis que são a relação, que são os serviços, né? Então tem aí questões diferentes aí entre um e outro, algumas peculiaridades, como por exemplo a questão dos serviços. A empresa costuma estar mais próxima ao cliente, tem uma relação aí cliente-empresa maior, o que já não é tanto quando é o produto, né? Porque passa para a loja, da loja que passa para o cliente, então, né, tem algumas questões como essa. Mas, no grosso modo, aqui como introdução, né, que a gente vai explicar cada tipo de produção, né, o autor ele trouxe esse quadro aí, desse slide, que explica bem como se dá os extremos dos tipos de produção, né? De um lado aí a gente tem produção, né, de contínuas em massa, né, que é como se fosse o minério de ferro, uma produção contínua, né, em massa. Então, o volume, a demanda do minério é muito alta, né? E já enquanto sob encomenda é mais baixa. Por exemplo, o minério de ferro, a flexibilidade, a variedade de itens é muito baixa, não. É só ali o minério de ferro, com concentração de ferro tal e pronto, e é isso. Não tem muita variabilidade. Enquanto a geladeira, nossa, geladeira frost free, 2 portas, 1 porta, 200 litros, 300, 400 litros, preta, branca, vermelha, né, bivolt, né, 210, 220, então já tem uma variabilidade desses itens, né, o lead time produtivo, né, ou seja, a mineração de ferro ali, você né, faz a mineração, escava ali,
o lead time, o tempo de atravessamento aí do produto na, na linha de produção, né, na produção contínua e em massa é pequeno, enquanto sob encomenda, né, ou sob um produto mais, né, vamos dizer, um violoncelo de determinada região da Itália, né? Então o lead time dele ele é longo, porque se dá numa produção basicamente artesanal, né? Os custos aí da produção do minério de ferro, né, se dividido aí entre, né, os quilos ou as toneladas de minério de ferro é relativamente baixo, enquanto que o custo né, da criação, da produção de um violão, violoncelo, de um violino, né, sob encomenda, de maneira artesanal, é muito mais caro, porque, né, toda ali a produção vai estar voltada para aquele violino, então os custos também são mais altos. Bom, aqui a gente vai detalhar melhor cada sistema de produção, né, e como é sua relação com o PCP, né, como que o PCP se comporta dentro desses tipos de produção. Bom, os sistemas de produção contínuos são empregados quando existe alta uniformidade na produção e demanda de bens ou serviços, fazendo com que os produtos e os processos produtivos sejam totalmente interdependentes, favorecendo sua automatização. Bom, por que são chamados processos contínuos? Porque não é possível, né, tão facilmente diferenciar aí o insumo, a matéria-prima do produto final, né? Então é como se essa transformação do insumo para produto final fosse mínima. Então não é muito possível perceber o que é insumo e o que é produto final. Por isso que se dá esse nome de sistema contínuo, que tem, né? E por esse fato, né, esse tipo de sistema de produção contínuo, ele é facilmente automatizado. E aí ele emprega baixas pessoas, né, na sua produção, que é só ali para controlar determinada coisa, apesar de um volume muito alto. Isso aí, ó, energia elétrica, água, distribuição de água, né, de petróleo, pode ser também alguns insumos minerais, né, se encaixam nesse sistema aí contínuo. O lead time desse tipo de produção é baixo, né, e são poucos produtos, tem variabilidade de produtos pequena, mínima, né, mas possui altas demandas, né? Se for pensar em energia elétrica, olha a demanda de energia elétrica que se tem, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, geralmente se estoca bastante porque a venda é garantida, a demanda desses produtos é garantida, né? Então, o plano de produção para esses tipos de produtos, né, ele tem foco para diminuir, né, os custos de produção e, né, para foco no atendimento aí do critério, né, do atendimento. Né, poxa, será que a energia elétrica está chegando de maneira correta nas casas das pessoas? E será que está chegando o menor custo para a empresa? Isso aí é o plano estratégico, né, o plano de produção, vamos dizer, o plano tático, né, relacionado a esses tipos de produção. E não há, né, plano operacional relacionado a esse tipo de produção, porque não existe a necessidade de fazer uma programação de curto prazo para sequenciamento das ordens, porque é uma demanda contínua, né? Bom, agora vamos analisar os sistemas em massa e o PCP. Bom, definição de acordo com o autor. Os sistemas de produção em massa, à semelhança dos sistemas contínuos, são aqueles empregados na produção em grandes escalas de produtos altamente padronizados. Contudo, esses produtos não são passíveis de automação em processos contínuos, exigindo participação de mão de obra especializada na transformação do produto. Então, esse tipo de produção é muito semelhante à produção, né, dos sistemas contínuos,
né? A diferença é que precisa-se de mão de obra especializada. Porque nesse sistema não é possível, aliás, é muito possível, é muito claro a diferenciação ali do insumo, diferenciação da matéria-prima e das etapas de produção do produto, né? Por exemplo, geralmente são, né? Essa produção é em grande escala e pode ser de geladeiras, de automóveis, né? Então, se você pegar ali um minério de ferro, um automóvel, né? Um insumo ali mais, né? Um insumo, a matéria-prima do carro, para o carro é totalmente diferente, claramente visto, né? E por essa questão precisa-se dessa mão de obra aí para também executar a produção. Bom, as questões, né, ligadas do sistema em massa, o planejamento, o controle, é muito semelhante ao do contínuo. A demanda é estável, né? Não é garantida, né, como é no processo contínuo, mas é estável. Sempre vai precisar de automóveis, né? Apesar de pode ter algumas crises, né, que diminua ou aumente também a venda de automóveis, mas basicamente, né, ela tende a ser estabilizada aí ao longo do tempo. A produção é alta, né? Então o autor traz até essa figurinha aí, né? São ditas, vamos dizer, os supermercados. Início aí tem estoques de matéria-prima, né? E no final também tem estoques de produto acabado, porque justamente há essa estabilidade aí da demanda. Então, né? Tende a haver esses estoques mesmo. Aí tá aí HOPE igual a TC. O HOPE é a rotina de operação padrão, né? Então, a rotina de operação padrão de cada responsável, pessoa técnica e responsável pelo sistema de produção é igual ao tempo de ciclo. O tempo de ciclo aí é o tempo necessário para aquela atividade ser desenvolvida, né? Naquela etapa de produção. E, né, o PMP vai definir a velocidade desse fluxo, né? No fluxo ideal, o tempo, né, de ciclo é igual ao tempo da demanda dividido pela demanda. Bom, aí a gente tem os sistemas em lotes, né, que é um pouco diferente, é bem mais diferente que os sistemas, né, em massa e os sistemas contínuos. Né? Nos sistemas em lotes, a produção, né, o volume de produção, a demanda, né, o volume da demanda é um pouquinho menor, né, um pouquinho não, é relativamente menor que dos outros dois sistemas de produção, né, explicados. Por esse fato, né, não há a massificação desses produtos. Por isso eles são produzidos em lote, porque a demanda não é tão alta e também não é tão certa. Então, o volume é menor, né? Então, são produzidos pequenos lotes, em pequenos lotes, e há maior diversidade, né? Diversificação de produtos dentro ali do centro de produção. Então, por isso, o sistema produtivo, né? A automatização, ela é mais polivalente e ela também deve ser mais flexível dentro do sistema de produção, né? Os mecanismos, as máquinas, elas têm que ser, né, capazes de produzir diferentes produtos, né? Então, né, enfim. E o lead time é maior por conta desse sequenciamento, deve ser sempre um sequenciamento, né, diferenciado, né, personalizado para cada lote de produto, né? E o plano de produção aí ele é voltado para melhorar o desempenho na entrega, né? Como é um produto parcialmente personalizado, né? Então o foco aí é garantir a flexibilidade dessa entrega, né? E há uma diversidade de produção, né, que a demanda é insuficiente para justificar a massificação. Como a gente pode ver nesse quadro, nessa figura, os estoques também, existem os estoques, porém eles são espalhados.
né? Eles podem estar em diversas áreas, pode estar em hubs de armazenagem, né? Então o estoque não é bem centralizado, né? Esses tipos de sistemas em lotes pode ser considerado, por exemplo, as fábricas de peças que fornecem para as montadoras. Por exemplo, essas fábricas de peças que tem que produzir a porta do carro, tem que produzir o painel do carro. Agora eu vou produzir o chassi do carro, vou produzir a frente, o paralama. Então são processos que saem muitas vezes da mesma produtora, né, dá um processo de usinagem para fazer esses equipamentos do carro, né, porém são diferentes, né, depende da demanda ali do carro. Então esses tipos de produção são considerados sistemas de produção em lotes. Bom, ainda em sistemas de produção em lotes, a gente tem duas diferenças aí dentro desses sistemas, né, que vão orientar a produção, que é a programação empurrada e a programação puxada. Né? Nesse quadro, né, a gente tem aí que a previsão da demanda, o PMP, o MRP das produções do sistema em lotes são iguais. Porém, né, na hora de fato se produzir, né, tem as diferencinhas da programação. Quando a programação é empurrada, né, a próxima etapa de produção, ela produz independente se a posterior precisa daquela etapa de produção anterior ou não. Ela está produzindo. Independente se ali eu estou acumulando produtos, vamos dizer, produtos ou inacabados ou acabados para a próxima etapa ou não. Na produção empurrada, assim, eu simplesmente vou produzindo, sem me atentar, né? Falando a grosso modo, sem me atentar se a etapa seguinte precisa ou não desse produto aqui inacabado ou acabado. Qual que é a consequência dessa questão? A consequência é a possível acúmulo de estoques, né, da etapa seguinte. Pode acumular muito estoque. Já na programação puxada, um estágio da produção só vai produzir se o estágio seguinte solicitar que o estágio anterior produza aquele, enfim, um produto inacabado ou produto acabado. Ou seja, ali há um dimensionamento bem próximo à realidade da demanda, né? Então, é produzido de acordo com a demanda. Quais são as consequências disso? Né? Diminuição total de estoques, né? Ou seja, a tendência a estoque zero. Porém, se não houver uma sincronicidade de dados, né, de atividades, pode ser que falte também, né, falte aí o produto acabado ou inacabado aí durante, né, nesse tempo de atravessamento do produto na linha de produção. Uma ferramenta muito útil para, né, na produção puxada e para que ocorra essa comunicação mais eficiente, para que não ocorra, enfim, que não ocorra falta de produto, é o sistema Kanban, que é a sinalização das quantidades de produtos, se precisa de produção ou não. É um sistema de comunicação nas etapas, nos estágios de produção. Então, é uma ferramenta muito eficiente para essas questões, para que a programação puxada funcione da melhor maneira possível. Bom, ainda falando sobre sistemas e lotes, a gente tem essa organização em celular, né, que é muito característica do sistema da manufatura enxuta, né, ou do sistema também que veio do sistema Toyota de produção, né, que facilita, né, a produção, né, reduz o tempo de setup, redução dos lotes, redução do tempo de atravessamento, né, também do produto, né, em toda a linha de montagem, toda a linha de produção, né, produz redução de estoque, né, produz também valorização das capacidades de cada um, né, autonomia de cada
de cada pessoa envolvida em cada processo, de tomar as decisões para diminuir falhas, né? Enfim, aí é a disposição, né? Nesse quadro é a disposição dessas células de produção que facilitam também o sistema de produção em lote. Tanto que a gente consegue ver aí diferentes produções aí de produtos acabados acontecendo aí de maneira bem clara, né? E através também do Kanban, que auxilia também essa comunicação entre essas células do que é preciso produzir, do que foi demandado, do que precisa assim, né, retirar ou comprar mais do fornecedor, e dois diferentes produtos numa linha de produção ao mesmo tempo. Então facilita bastante essa questão no sistema de produção em lote. Aí a gente chega então no quarto e último sistema de produção aí classificado pelo autor, né, que é o sistema de produção sob encomenda, né? Então são quando o cliente faz mais especificações sobre o produto, né, requer mais especificações, né? Sob encomenda, o nome, né, já, né, elucida bastante essa ideia, né? Geralmente são grandes projetos, né? Vou montar uma hidrelétrica, vou montar uma usina, ou vou, por exemplo, um navio, né? Um barco, um avião específico, né? Geralmente são também aqueles produtos mais luxuosos, né? Uma lancha, como vai ser dentro da lancha, enfim, essas especificações que o cliente, né, requer mais de maneira personalizada, né? Então, tem demandas baixas, demandas específicas e demandas bem mais baixas, né? A data de entrega também é uma data negociada, né, entre o cliente e a empresa, né? O sistema de informação deve ser um sistema bem robusto e ao mesmo tempo, né, com carga finita, né, para dar conta de todos os projetos, né, que pode ter na carteira, né, que a empresa, né, pegar, né, para dar conta, né, vamos dizer, vai dar conta do recado para conseguir produzir todas as encomendas que foram feitas. Então, o sistema de informação também tem que ter esse limite aí, até quando a empresa, qual é o limite que a empresa consegue produzir em determinado tempo. E para isso, ela também tem que ter como se fosse gestão de projetos, né? Uma gestão de cada projeto, tem que, né, lançar mão aí de ferramentas como gráfico de Gantt, né? Qual atividade eu vou fazer primeiro, né? Alocar as sequências aí das atividades para conseguir mais tempo, para diminuir a ociosidade entre uma atividade e outra, né? Dentro aí do projeto macro. Então, o gráfico de Gantt é uma grande ferramenta para esses tipos de produção, né, sob encomenda. Então, aí, né, as vendas são negociadas com os clientes, né? Então tem que ter foco no atendimento e foco na data da entrega.